Plateumintos. Os plateumintos são vermes que surgiram na Terra provavelmente cerca de 600 milhões de anos. Esses animais têm o corpo geralmente achatado, daí o nome do grupo, plateumintos, do grego plate, achatado, e helmin, verme. Os plateumintos, que compreendem em torno de 15 mil espécies, vivem principalmente em ambientes aquáticos, como oceanos, rios e lagos. São encontrados também em ambientes terrestres úmidos. Alguns têm vida livre, outros parasitam animais diversos, especialmente vertebrados, medindo desde alguns milímetros até metros de comprimento. Os plateumintos possuem tubo digestório incompleto, ou seja, têm apenas uma abertura, a boca, por onde ingerem alimentos e eliminam as fezes, portanto não possuem ânus. Alguns nem tubo digestório têm, e vivem adaptados à vida parasitária, absorvendo através da pele o alimento previamente digerido pelo organismo hospedeiro. Exemplos: as planárias medindo cerca de 1,5 cm de comprimento, esses plateumintos podem ser encontrados em córregos, lagos e lugares úmidos. Locomovem-se com a ajuda de cílios e alimentam-se de moluscos, de outros vermes e de cadáveres de animais maiores, entre outros exemplos. Na região interior do corpo da planária localizam-se a cabeça e os órgãos dos sentidos, ocelos, estruturas capazes de detectar contrastes entre claro e escuro, mas que não formam imagens, órgãos auriculares, expansões laterais da cabeça capazes de perceber sensações gustatórias e olfatórias, auxiliando o animal na localização do alimento. O corpo é achatado dorsiventralmente e possui a boca localizada na região ventral do corpo. O intestino da planária é bastante ramificado e atua digerindo os alimentos e distribuindo para as demais partes do corpo. A planária adulta é hermafrodita, isto é, apresenta tanto o sistema genital feminino quanto masculino. Quando duas planárias estão sexualmente maduras e se encontram, elas podem copular. Após a troca de espermatozoides através dos poros genitais, os animais se separam e os ovos são eliminados para o meio externo. No interior de cada ovo, encerrado em cápsulas, desenvolve-se um embrião que se transforma em uma jovem planária. As planárias têm grande poder de regeneração. Cortando-se o animal em alguns pedaços, cada um deles pode dar origem a uma planária inteira. A teníase é uma patologia provocada pelo estágio adulto de um verme conhecido como tênia, quando este penetra o intestino humano por meio de consumo de carne de porco e boi mal preparados que abrigam o cisto do verme. Esses cistos geram a conhecida solitária que pode alcançar até 3 metros de extensão no interior do corpo humano. A tênia possui um corpo organizado em anéis e esses podem guardar até 80 mil ovos cada. Esses ovos soltos pelas fezes infectam a água e o solo que passam para os animais e esses passam para o homem. São extremamente rivais quando o assunto é seu habitat e, como são hermafroditas com condições fisiológicas para a autofecundação, não precisam de consorte para a cópula e desova. Os anéis da extremidade são capazes de fazer a fecundação. Usualmente, os espermatozoides de um segmento fecundam os óvulos presentes no outro segmento, do mesmo verme. A esquistossomose é uma doença que leva a problemas de saúde crônica. A infecção é adquirida quando as pessoas entram em contato com a água doce que está infectada com as formas larvais de parasitas da espécie Schistossoma. Os vermes adultos microscópicos vivem nas veias de drenagem do trato urinário e dos intestinos. A maioria de seus ovos fica presa nos tecidos e a reação do corpo a eles pode causar grandes danos à saúde. Há duas formas principais de esquistossomose: intestinais e orogenitais, causadas por 5 espécies diferentes de Schistossoma. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a esquistossomose afeta quase 240 milhões de pessoas no mundo, e mais de 700 milhões de pessoas vivem em áreas endêmicas. A infecção é prevalente em áreas tropicais e subtropicais, em comunidades carentes sem acesso à água potável e saneamento adequado. Vários milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de patologia grave em consequência da esquistossomose.
Classificação dos plateumintos. Os plateumintos são agrupados em 3 classes. Classe turbelária, composta por organismos de vida livre, são hermafroditas, cuja alta fecundação é rara. Classe tremátoda, podem ser tanto endoparasitas como ectoparasitas, com ventosas circulando a boca e na região ventral. Classe cestoda, são parasitas intestinais de animais vertebrados, representado principalmente pelas tênias. Sistema digestório. Incompleto com digestão intra e extracelular, intestino muito ramificado. Sistema excretor. Presente existindo uma rede de protonefrídeos com células flama ou solenócitos comunicantes através de poros excretores na superfície dorsal do corpo, eliminando rejeitos. Sistema nervoso. Apresenta um processo chamado cefalização, ou seja, uma cabeça com estrutura nervosa e sensoriais. O sistema nervoso dos plateumintos é chamado ganglionar, formado por 2 gânglios nervosos que estão ligados a 2 cordões nervosos ventrais e longitudinais, que são ligados por comissuras transversais e que percorrem toda a região ventral, até a parte posterior do verme. Sistema respiratório. Ausente, as trocas gasosas ocorrem diretamente entre as células e o ambiente. Musculatura. A musculatura é do tipo lisa, que favorece a movimentação e locomoção do animal, podendo ter colaboração de cílios, caso estejam presentes. Essa musculatura lisa forma o túbulo músculo dermático, que é a unidade funcional com a pele.